Oi, Érica. Gente, congelou tudo aqui. Não sei o que pode ser. Vocês estão me vendo bem? O som tá ok, a imagem ok. Nicole, Bela, Cecília, Elis. Travou aí também, né, Érica? Mercedes. Isa, Sara. Ai, gente, poxa. Sabe o que é isso? É sexta-feira. Vou fazer live. Caiu pra mim aqui também. Vamos ver, a Neide E vai agora? voltar. Voltou, Luciana, Adriana. Gente, paralisou tudo aqui. Eu falei assim, não é possível. Tá tão bom. A gente não sabe o que faz. Qualquer horário tá arriscado acontecer esse monte de coisa, não tem jeito. É Agora, verdade. Ai, Neide, vamos aproveitar e fazer o sorteio do primeiro livro da Alice? vamos, Alice e o Mistério da Casa Verde? vamos. Vamos? Aliás, ó, Então, Nicole e Lavínia, eu hoje botei um vídeo com as menininhas que já leram, a galerinha que já leu, elas estão aí firme e forte, né? Quero que elas falem sobre a Alice. Vambora? pois é, Nicole e Lavínia são super sortudas. Elas Ó, ganharam agora o tá dando livro pra ver? ontem. Agora tá dando pra Será ver? que vão ganhar hoje? Tá dando para ver. Aproveita e mostra. Tá Ó, perfeita a imagem. então é esse. Olha, vou, Primeiro. vou fazer o sorteio, hein? Vamos torcer? Torcendo, hein, pessoal? Ó, cruza os dedinhos, vibra aí o pensamento positivo. Primeiro livro, mostra aí, Neide, mostra aí. Sortear, hein? Cruzando os dedinhos. Quem? F. Seixas Ramos. Ela acabou de cruzar o dedinho aí e ganhou. Ela colocou o dedinho cruzado. Aí, ela Acabou botou, de... é verdade, é verdade. Ai, gente, eu fico tão contente quando... Olha só, já que ela ganhou esse livro, deixa eu falar uma coisa dele que é importante. Todos esses livros, eles são interativos, né? Esse livro aqui, ele tem uma caixinha, ó, tá vendo? Uma caixinha de montar aqui na contracapa do livro. Por quê? Porque a personagem tem uma caixinha dos sonhos. Então, quem lê o livro também pode fazer a sua caixinha dos sonhos. E é muito legal que eu encontro adultos que fazem a caixinha do sonho. Eu tenho a minha caixinha. Gente, Ó, olha a minha caixinha. Neide, eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz pelas pessoas quando elas ganham. Parece que sou eu ganhando e eu fico aqui vibrando. E ela, a F de quê? Conta aí pra gente. Só tem Seixas. Pois é. Marina, ela é Marina. Tem 8 anos, a Marina. Ela acabou de fazer assim e o nome dela saiu. Que máximo. Mas olha aí, só, conta. então eu quero falar com a Marina o seguinte. Marina que ganhou o livro. Ela vai tirar isso aqui, vai fazer uma caixinha e vai enfeitar uma caixinha, fazer uma caixinha bem bonitinha, assim, enfeitada. Vai abrir a caixinha e botar os sonhos dela aqui dentro. Então, a pessoa que faz a sua caixinha e bota os sonhos pode virar amiga íntima da Alice, vai fazer exatamente o que a Alice fez no livro. Então, isso é importante por isso, porque eu quis fazer uma coisa muito, muito, muito interativa. E essa caixinha, ela realmente faz muito sucesso. As crianças adoram, enfeitam, é uma festa.
Então a Marina vai fazer a caixinha dela. Ai, Ah, porque ela tá falando que F é ela da é mãe a Marina. Poxa, Fabiana. que legal, adorei. Adorei que é uma criança que ganhou, né? Porque vai depois fazer Ai, a... muito bom. E ela está dizendo aqui que a melhor amiga se chama Alicia. Nossa, que É legal! quase uma Aline, ó, quase. Um pequeno Exa- detalhezinho no final. Eu vim e até de trança, ó, que é para ficar assim meio parecida com a Alice, já que eu sou a Aline. Agora, olha só, Ai, eu esqueci de falar uma coisa antes do sorteio. Quem ganhar, o livro vai ganhar a bolsinha também, ó. O livro vai, o livro e a bolsinha. Quatro livros, cada um com a sua bolsinha. arrasou, Neide. Olha, eu fico encantada quando eu encontro escritoras que têm o prazer de, ó, dar asas a seus livros. Eu fico encantada, porque a gente sabe que tem todo um custo, né, para fazer o livro, editar, etc, e parará. Certo. Mas o maior, eu estou errada, Oneide, eu acho que o maior prazer do escritor é espalhar seus livros, suas obras, não é verdade? Eu, Fazer. Eu acho que nem tem muito sentido quem escreve para criança não ter isso, não ter esse contato, não ter essa vontade de trocar. Esses livros eles foram escritos num período que eu fui fazendo muita escola. Então tem livro que eu acrescentei coisas que as crianças pediram. É muito bom. É um contato necessário. Eu acho que quem realmente quem escreve para criança não dá para fugir disso. Agora, você tem que estar lá disponível, né? Porque eles falam tudo, eles dão palpite, eles falam tudo em relação ao texto, à história, eles dão palpite, eles acham que tem que fazer isso, aquilo, mas é ótimo, eu adoro, realmente eu gosto muito. E eu realmente cuido muito para que quando sai um livro, saia com toda essa coisa da interação, porque eu acho que é importante. É importante mesmo, porque, imagina, criança não tem muita lógica quando as pessoas dizem que criança não gosta de ler, porque criança é curiosa. Como é que ela não vai gostar de ler? Você tem que apresentar alguma coisa que ela se interesse, né? Realmente, eu procuro sempre colocar todos os detalhes, porque eu quero que a criança vire o personagem. Então, é importante ter esse link entre Pois ela e o é, personagem. inclusive eu fiz uma postagem sobre isso, né? Por que ler os livros, como apresentar os livros, e até perguntei, pedi, né, para que algumas pessoas participassem, porque a gente aprende demais nessas partilhas. Eu tenho pais responsáveis, famílias, que chegam até mim e perguntam, Aline, como apresentar um livro a uma criança que não demonstra interesse de ler? Bem, primeiro, o livro é isso, é um brinquedo, né? Você não apresenta primeiro as palavras. Depende muito da situação. Você vai apresentar a forma de brincar com o livro, olhando as ilustrações, as cores, brincando com as rimas. E a criança, como você falou, é muito curiosa, claro que vai querer saber o que está acontecendo ali, né? E é É, assim que a gente vai trabalhando, mediando e com tornando a leitura mais atrativa. Com certeza, eu acho que não tem outra forma. E também, assim, quando a criança está muito desestimulada, você tem que procurar ver o que é que a criança gosta, porque a criança tem que gostar de alguma coisa. Então, começa a apresentar essa criança um livro de um assunto que ela gosta muito. Então, daqui a pouco você vai ver que por conta do assunto, ela está se interessando muito mais. Então, eu não acredito muito nessa coisa de que é impossível você fazer alguém. É difícil, não é fácil, mas não é impossível, né? Realmente não é impossível mesmo. Então é isso. Você quer que eu fale do outro, do próximo que a gente vai sortear? Quero. Ó, então é o seguinte: esse livro da Alice, o Mistério da Casa Verde, e esse A Viagem da Alice ao País dos Seus Sonhos, eles têm uma coisa muito importante em comum. A personagem, ela é apaixonada por música. Então, nesses dois livros, se fala muito. Aqui nesse livro, ela vai viajar para fora do país por conta dessa paixão que ela tem pela música.
Então, é importante falar isso, por quê? Porque o instrumento que ela toca, que a personagem toca, é um instrumento que não é muito comum. É a viola da gamba, que é um instrumento antigo, maravilhoso. E por conta desse amor da personagem pela viola da gamba, as crianças se interessam muito de ouvir. Né? Eu tenho uma professora no Rio que ela trabalhou numa sala de leitura, trabalhou esse livro da Alice com as crianças, e as crianças pediram a ela para ouvir o som da viola da gamba. Achei isso tão lindo, porque você vê realmente que teve um interesse. Então, ela levou eles para o auditório e colocou, pegou na internet, e eles adoraram. Né? Então, eu acho que é toda maneira como você apresenta. É claro que eu não falei da viola da gamba da minha cabeça. Eu tive uma gambista, a Cristina Agostinho, que me deu uma consultoria maravilhosa. E, inclusive, no lançamento desses 2 livros, ela foi tocar. Quer dizer, então, tem esse link que é importante da música e da literatura. Eu consegui fazer isso e consegui fazer as crianças se interessarem, que isso é que para mim é muito mais importante, né? Não adianta você falar se você não conseguir colocar de uma forma que a criança se interesse. Então, esses 2 livros, eles têm essa característica. Esse livro aqui até tem uma coisa muito legal que eu gostaria de mostrar. Ó, o marcador dele, que gracinha que é. Ó, é essa aqui esse aqui que é o instrumento, que foi desenhado por uma criança, a avó dessa criança está até aí, eu vi que ela entrou. E aí o que acontece? É uma coisa, ela está aqui com o tracinho infantil dela, eu fiz questão Fala o nome da criança, fala o nome da criança. A criança gosta de ouvir falar do nome dela. Mas ela nem é mais criança, já está até adolescente. Esse livro foi lançado em 2008. Ela nem é mais não criança. Não tem problema, ela é uma artista. Ela é uma artista, fala o nome dela. O nome dela é Larissa e a avó dela, Cacilda, está aí com a gente. Olha que lindo que é. Muito bonitinho, que eu fui na escola dela e ela ficou toda boba porque os colegas sabiam que era ela que tinha desenhado isso. Então tem que ter todo esse cuidado, né? Que tem que ter todo esse cuidado com criança, porque se você fizer isso, a coisa funciona. Não é impossível. Então esses 2 livros têm isso. Aqui ela viaja. Esse livro, ele tem também a parte interativa dele, é uma carta. Uma carta. Por quê? Porque é livro para adolescente ler, né? Fala aquelas coisas que o adolescente reclama da mãe sempre. Mas eu acho que tinha que ter alguma coisa da mãe. Aí o que eu fizemos? Botamos uma carta da mãe aqui. Uma carta que a mãe escreveu e que voltou. É uma carta. Ó, tá vendo a carinha de carta? E é muito engraçado porque isso aqui vai colado. Se a criança não quiser abrir, não abre. Mas eu sempre peço para a criança pedir a mãe para ler, porque a mãe entende exatamente isso que está aqui, né? De mãe para mãe, na verdade. Então, esse livro ele tem essas 2 características, a coisa da música e essa coisa da carta, né? Então, realmente tem isso. Você quer fazer o sorteio dele, da viagem? Vamos, mas antes de eu fazer o sorteio, que tal se você contasse agora aquela novidade? O que você acha? Deixa para agora, deixa para o final, gente. Eu acho que vamos deixar mais para frente. Vamos deixar mais para frente? A gente aguça a curiosidade. A Nicole Lavínia está dizendo que a carta da mãe é muito emocionante. É claro que foi a mãe dela que leu, né? Claro, ela não acredito muito que ela tenha lido, mas ela falou que é emocionante. A mãe dela adorou. Vamos deixar mais para frente, eu acho. Vamos. Então, mas a gente fala assim, ó, em breve, daqui a pouquinho. É verdade. Depois dos comerciais. A gente fala mais para frente um pouquinho. Uma novidade maravilhosa. Que é realmente uma novidade, né? Mas tudo bem, vamos deixar. Você quer sortear ou você quer que eu continue falando dos livros? Porque naquela hora então eu não vamos sortear. Vamos sortear esse livro. Vamos? Vamos. Esse aqui que é aquele que eu falei do adolescente e que a mãe, que tem a carta que a mãe, o adolescente vai... Se for o adolescente que vai ganhar, eu quero que dê para a mãe ler. Eu quero que a mãe veja a carta. Então tá. Vamos lá. Então, a viagem de Alice ao país dos seus sonhos. Quem será? Quem será? Quem será? Torcendo, cruzando os dedinhos, vai começar.
Jana tá torcendo aí, ó, cruzou os dedos. Quem? Sara Tá. e Yasmin. Cadê Sara e Yasmin? Aqui, ó, já apareceu aqui, Sara e Yasmin aqui. Sara Ah, e Yasmin. deve ser duas irmãs. Deve ser duas Cadê, irmãs. cadê? Olha lá pela foto dela. Aqui, Sara e Yasmin, eu quero que vocês leiam e compartilhem com a mãe, hein? Que eu quero saber Que depois. delícia! Parabéns, Sara e Yasmin. Qual o nome desse livro? Fala Esse de é novo pra gente. a viagem de Alice ao país dos seus sonhos. Olha ela aí, toda Nossa! elegante, indo para o aeroporto. Sara e Yasmin, uhul! Parabéns! Muito bom! Muito bom, muito bom, muito bom. Qual é o... Ah, outra coisa, Neide. Diga. Eu sei que, assim, quando a história vem, flui, escreve, tal. Mas tem que ter uma inspiração. Você falou desse trabalho com as crianças. Mas, assim, aconteceu algo que te fez, assim, ter essa vontade louca de escrever? Foi a partir, teve um estalo, teve um start? Foi a partir de alguma situação? Ou era algo que você já nutria? Já era, eu já escrevia. Eu fico sempre achando que escrever todo mundo escreve, né? Mas, é assim, eu escrevia, mas eu não pensava em publicar, não tinha muita ideia de publicar. E aí, eu acho que o trabalho com as crianças me fez publicar mais cedo do que eu publicaria, porque em algum momento eu acho que eu publicaria sim, mas eu acho que ajudou, porque virou um desafio, né? Porque uma pessoa que nunca trabalhou com criança, passou a trabalhar com criança e trabalhar com criança, escrever para criança, não só escrever, mas ir lá fazer o trabalho com elas, aceitando, quer dizer, porque você tá aceitando os palpites dela, né? Você tá lá levando, queria ouvir o que elas tinham a dizer. E aí eu vi que era uma coisa que eu gostaria de fazer mesmo, mas agora, a questão do primeiro livro, a inspiração foi no trabalho, mas os outros livros, a inspiração veio a partir dessas minhas visitas às escolas. É interessante isso. Porque as crianças, elas dão muito palpite, né? Se você perguntar, elas dão. Então, muito legal. Eu me lembro que eu fui numa escola, eu tinha escrito esse o primeiro livro, O Mistério da Casa Verde, e teve uma criança que reclamou que eu não tinha colocado o nome. Ela falou assim, por que você... Não, olha, muito engraçado. Ela falou assim, por que você falou a mãe da Alice, o pai da Alice, a irmã da Alice? Por que você falou isso? Por que você chegou, a Paula Belmino chegou? Por que você não botou o nome? Eu pensei assim, eu pensei que era comigo, meu Deus, mal sabe a criança que é a coisa mais, para mim, a coisa mais difícil de botar nome, porque o nome tem que combinar com o personagem. Mas aí eu tive uma saída. Eu falei para eles o seguinte: falei, olha só, eu não botei o nome, porque eu queria que vocês dessem o nome quando estivesse lendo. O garoto ficou tão feliz com isso. Então, uma coisa que foi uma dificuldade que eu tive, ali na hora, e isso é que é legal no trabalho com a criança, porque ele te faz fazer, ele te faz ter uma solução. E eu achei lógico que ele falou, né? Ele falou, todo mundo tem nome, por que você não botou o nome no pai da Alice, na mãe da Alice? Aí eu falei isso para ele, ele aceitou, achou o máximo, ficou todo bom porque ele podia botar o nome que ele quisesse. Então, eu acho que essa relação... Uma sacada, hein? Foi. Uma criança tem isso, né? Você tem que ter uma sacada. Porque... Imediato. Porque Então, senão, ou você ganha, ou você perde de vez a criança. Aí é complicado. Aí que tá o desafio realmente. Então, eu acho isso. Eu acho que os livros seguintes, eles tiveram esse ingrediente do trabalho nas escolas, né? Porque aí você vê, aí também porque eu vi que realmente era o caminho, esse caminho que eu tive de fazer interativo. Porque criança não gosta de livro chato, gente, né? Nós adultos não gostamos, porque criança vai gostar. Você tem que fazer alguma coisa que ele se veja. Eu fiz os personagens para eles botarem a carinha, para eles virarem personagens. Então, realmente, eu cerquei de todas as possibilidades que eu podia fazer, né?
para eles, eu sempre que ia na escola, a proposta primeira que eu fazia era a seguinte: vamos virar os personagens? Eles adoravam. Quem é que não quer virar um personagem? E Com aí, certeza. Agora, conta aqui para mim uma curiosidade, mais curiosidade. Você já recebeu algum relato emocionante de alguma criança depois de ler seu livro? Um de seus livros ou mais? eu não precisei nem receber esse relato que aconteceu no próprio local, né? Uma das escolas que eu É fui. mesmo? Porque o que que Conta pra acontece? gente. Esse livro, ele fala de uma família, né? Só que o pai, da metade da história para frente, passa a namorar com a família. E aí eu fui numa escola e é impressionante como as crianças pequenas, elas, quando eu perguntava qual personagem que elas gostavam, elas sempre diziam pai. E essa criança, mais ainda, falou que gostou muito do pai e tudo. E aí, quando acabou a oficina, ela falou assim: será que o pai da Alice vai voltar para casa dela? Né? Aí eu falei assim: deve voltar, volta sim. Aí fiquei lá conversando. E depois a professora me disse que ele estava vivendo essa situação na vida real. Então, aquilo de não ter o pai junto. Então, aquilo eu fiquei assim muito, porque assim, Tocada. nunca pensei que isso fosse uma questão que uma criança tão pequena, né, tomasse para si. Queria, né, sentir isso. E é impressionante como as crianças, elas têm isso, né? Por exemplo, outro dia alguém me perguntou, da família da Alice, qual é o personagem que as crianças torcem mais? Pelo pai. Eles querem que o pai volte para casa. E nenhum dos meus livros eu fecho. Eu acho que quem lê que tem que, ainda mais criança, é elas que têm que realmente resolver. Então, na verdade, no livro não tem essa questão de que volta ou não volta. Mas isso é realmente uma questão. Então, aquilo me deixou pensando a responsabilidade que você tem quando você escreve, né? Porque você escreve, você não tem noção, né? Você não tem noção. Imagina, a criança era pequena para ter essa. Mas é porque, de repente, era uma coisa que ele estava sentindo. E A isso foi uma criança ela é pequena, mas a gente não pode nunca subestimá-la, porque a gente pensa que não, mas eles são bem espertinhos e eles sacam bastante as coisas. Bastante. A Paula está Exatamente. falando aqui, a literatura se empresta o papel para a gente se encontrar. É verdade, se encontrar e também se colocar no lugar do outro, né? No lugar do personagem, Exato. porque é uma experiência leitora que nos desconstrói e a gente se constrói a partir daquele personagem, a partir do momento que a gente se coloca no lugar dele. Então a gente experimenta as sensações dos personagens, né? É isso que torna a leitura bem rica e diversificada. A Paula está dizendo que tem Leide, professoras da sala de leitura aqui. Leide, Tá bom? Vocês estão ouvindo? Não? Deu. deu uma Deu uma tra... morte. Toque, toque, toque. Travou? Pausou. Pausou. Voltou? Voltou. Ave Maria, hoje está difícil, hein? Nós estamos vivendo uma grande emoção hoje. Hoje é live O com céu tá emoção. lindo, céu. Olha só, na hora que travou, vocês estão me ouvindo? Ah, Sim.
Na hora que travou, eu estava lendo uma mensagem da Paula dizendo que tem professoras de lá do Rio Grande do Norte aí, que é uma experiência muito interessante. Eu tenho essa relação com Paula, parece até que ela mora aqui do lado, né? Porque a gente troca livro, ela faz, ela sugere coisas, eu mando livro, as crianças mandam coisas em relação aos livros, então é muito legal, quer dizer, então não precisa não precisa a gente estar tão perto, né? Tão perto. Mesmo antes da pandemia, a gente já fazia isso. Eu acho legal que ela falou que tem professora na sala de leitura de lá, que é a cidade dela é uma cidade muito interessante em relação à questão da leitura. Né? Ela é da sala de leitura e é muito, muito, muito legal. Que bom que tem gente de lá aqui. Muito bom. Voltou! Aê! Olha, vou te dizer, para ver se nós somos insistentes. Hoje está assim, tá realmente achando que a gente pode fazer com isso. Mas vamos embora, vamos seguindo. Vambora, vambora, vambora. Vamos lá. Conta Então, pra gente aí do seu próximo livro, Neide. bom, então é o seguinte, agora acho que a gente pode contar a nossa novidade da próxima live, será? Ou você quer, Depois, você quer que ainda tem quantos livros ainda tem 2 livros para sortear, não é isso? depois do terceiro a gente conta. Vamos sortear Esse esse. é o... Esse é o sumiço da caixinha da Alice, que esse é para criança pequena. Ó, vamos lá fazer esse. Tá todo mundo querendo Eles saber da estão novidade. brigando. Vai ter fogo no parquinho aí nesse livro, não vai? Vai. Vamos sortear ele? Vai ter pé de guerra, o circo tá pegando fogo. Agora ficamos curiosos, porque essa ilustração aí tá mostrando a Alice e Então, Edu brigando. esse livro é o seguinte: 2 irmãos que tem briga, não tem? Sempre tem briga. Mas, no fim, a gente vê que eles se amam. Que, na verdade, não essa capa aqui é só para chamar atenção para vocês. Ó, aqui, é ilustração bem grande, criança pequena adora ilustração. Ilustração bem grande aqui. Pela ilustração, a criança pequena até conta a história, inventa a história. Então, esse Quem fez as ilustrações, Neide? Não entendi. Quem fez as ilustrações? Conta Essas pra gente. ilustrações, quem fez, esses livros, eles são da editora Muiraquitã, todos os livros da série. E quem fez foi Ricardo Goulart. Ele fez, eu pedi para ele fazer tipo caricatura, porque eu queria que realmente fossem imagens. Esse livro ele é muito engraçado. Na livraria, as crianças param por conta da cor e por conta da cara dos irmãos. Então a capa tem grandes, né? A capa realmente tem esse poder, né? Então, Instiga a nossa curiosidade, essa exatamente. ilustração. Porque Não, eu já olhei, bati o olho, opa, tem fogo no parquinho aí. pior que tem mesmo. E esse livro, as crianças pequenas, mesmo tendo texto, elas leem pelas ilustrações, elas criam as histórias pela ilustração. Então, esse livro ele tem. E aí, a parte interativa dele é que tem o aniversário dos personagens e a criança interfere. A criança é que dá o palpite em relação aos aniversários. Então, a parte interativa desse é essa. E também eu botei o sumiço da caixinha de Alice, porque criança pequena é fácil você falar de uma coisa que está ali e uma coisa que sumiu. Então, para elas, é uma coisa que elas entendem e se interessam de saber onde que está. Então, esse livro ele tem essa questão. Se você quiser sortear, vamos embora. Vamos lá, então vamos, hein? E aí, convidados, queridos, quem é que vamos tá na cruzar os dedinhos. Vambora. Quem está na torcida? Vamos lá, Neide. Quem será, hein? Sortear número. Ó, 459 comentários, hein, Neide? Ó, participações. Fora os marcados. 459. Nossa! Sala de leitura Claudete Maria! Gente, Claudete! Uhul! Ó, ela tá aí. Ó, um livro para sala de leitura é tudo de bom. Não podia pensar numa coisa melhor, hein?
Já estou imaginando esse livro lá na sala de leitura, hein? Adorei. Claudete Maria, aparece Cadê? aí! Aqui, ó, apareceu ela ali. Vamos soltar fogos! Legal, que legal, que legal. Eu estou totalmente É perdida outro em relação ao horário. Você está vendo aí o horário, como é que tá? Ah, passa rápido, né? Poxa, muito. Por isso mas é que a eu. gente ainda tem tempo. Então, olha só. Então, porque assim, você me perguntou os livros que eu escrevi, né? Eu escrevi esses quatro da série, o outro que nós vamos falar dele, e outra coisa que a minha amiga Mercedes está aí, ó. Escrevi esse livro com ela. Então, eu tenho 5 livros pessoais e esse de parceria. Que é esse o livro com os idosos, da Casa Convívio, que eu acho que foi a live que você viu com a Patrícia. Foi falando desse livro aqui. Então, esse livro aqui é sobre esse trabalho da Casa Convívio. Então, também tem ele. Então, são seis livros, porque são 4 da série. Um, que é esse que nós vamos falar, e o outro, que é esse da Casa Convívio. Né? Então, são esses. São Esse esses. da Casa Convívio me chamou muita atenção, emocionante. E agora, recentemente, né, como eu também faço trabalho voluntário num lar de idosas, e eu lembrei logo de você que prontamente participou para encantar uma vovó com uma história maravilhosa. Eu Então, fiz. assim, é tocante. E eu te confesso que depois que eu fiz esse movimento, que eu estava tristinha, né, pela perda do meu pai, que foi, assim, uma loucura esse ano, pegou a gente de surpresa, mas a partir desse movimento de encantar uma vovó, eu não sei te explicar, mas a gente muda, a gente melhora o astral, a vibração, tudo. É muito bom dar atenção àqueles que ficam lá muito esquecidinhos, porque muito se fala de história também para as crianças, mas os idosos ficam um pouquinho esquecidos, não é? Você Verdade. percebe isso? Pois é, mas acontece que esse trabalho que eu e Mercedes fazemos até é para mudar isso de alguma forma. Por quê? Porque a literatura infanto-juvenil ela não tem que ser só para criança e jovem. É claro que se pensa sempre na criança e no jovem. Mas não! O idoso, a infância está lá com ele. Ele não jogou fora. Ele não ficou velho e jogou a infância fora. Então, o que a gente faz é isso, é trazer aquilo de volta. É uma roda de conversa maravilhosa, porque o idoso é Maravilhoso. a experiência deles, né? É tudo de bom. Então, realmente não tem sentido isso. Então, a literatura Ontem infanto-juvenil. aconteceu. Pode falar. Não, a literatura infanto-juvenil a literatura tem um poder, né? E a literatura infanto-juvenil para idoso tem isso, de trazer a questão da infância. Tem, e eu vou te contar uma experiência que eu tive, que eu estava conversando com uma amiga, a Dilane, uma querida amiga, e ela é biblioterapeuta. E quando eu narrei para ela o seguinte acontecimento. Ontem minha mãe veio aqui em casa, estava tristinha e tal. Saudosa, claro, né? Com essa quarentena, pandemia, não sai de casa, então a lembrança fica ali forte, né? Aí eu tinha acabado de ler o livro Memórias do Meu Avô Apolinário, de Daniel Munduruku, e também Chora, Pode Chorar Coração, mas fica inteiro. Ou Chora Coração, mas fica inteiro. Eu tinha acabado de ler, ela chegou, e eu estava muito emocionada e tal. Eu falei, mãe, leva esses livros aqui, porque tem partes que cabem muito a ela. Ela levou e hoje de manhã ela me liga super emocionada falando, Aline, que delícia, eu amei, eu me emocionei, eu chorei, fiquei feliz. E a Dia acabou falando para mim, Aline, você fez biblioterapia? Eu falei, fiz sem perceber. Esse é o poder da literatura, né? De alimentar e Exatamente. nutrir A com literatura, as histórias. exatamente, a literatura ela tem um poder por ela mesma, por si só. É,
isso que você está falando é muito normal, a biblioterapia ela está dentro da biblioteconomia, então por conta disso a gente sabe que o fato da pessoa encontrar um livro, aquele livro, que é o livro que ela estava querendo naquele momento, isso faz a maior diferença. Então, já é do livro, é da literatura isso. Já é dela, quer dizer. É que agora a coisa está mais sistematizada, talvez, mas a força da literatura não tem como você dizer que a literatura não tem força, claro que tem. E são dois livros assim que um se conecta bastante com a vida e É, outro com as nossas forças, né? Mas aí conta pra gente, porque aqui hoje o papo é da Alice. A gente já está partindo para. para outras conversas. Pois é, essas outras conversas vão marcar uma live só para elas. É verdade. Bom, então, assim, uma coisa que eu queria te perguntar é porque, assim, você leu esse livro da Ciranda da Alice, né, de Brinquedos e Brincadeiras. E, assim, eu gosto muito de saber do professor como é que funciona o texto que eu faço, porque eu acho que, embora eu não seja professora formada, eu tenho a alma de professor, porque eu gosto muito disso. Então, o que eu queria saber de você é exatamente isso. Já que você conhece a Ciranda da Alice, como é que é isso em relação à sua prática de... Para mim foi assim uma surpresa, porque o livro começa de uma forma assim bem sensível, né? Alice tem a notícia de que precisa mudar porque algo bastante sensível aconteceu, que é claro que eu não vou contar, né? Que eu vou deixar bem todo mundo curioso. Então ela e o irmão precisam mudar, sair da cidade e vão morar onde, gente? No campo. E lá no campo, o que mais tem para fazer? O quê? Brincar da melhor forma, aproveitar os brinquedos, confeccionar brinquedos, brincar a partir da natureza. E é encantador, porque a gente volta ao passado. Na minha época de infância, não tinha essa tecnologia que tem hoje. Tinha muito pouco. Eu vou dizer que quando eu estava adolescente, o computador era aquele 486, 386, era discada a internet. Então a gente passava muito tempo brincando com os nossos brinquedos, né? E é evidente que eu tinha muitos colegas que a gente brincava de produzir os brinquedos, carrinho de rolimã. Então, quando eu vi tudo que eu já brinquei, que eu acredito que muitos aqui também já brincaram, se eu estivesse voltando no passado e revivendo tudo, mas com gosto diferente, com sabor diferente. Porque o meu adulto, o meu ser adulto, encontrou a sua criança interior. Então, assim, foi uma degustação, foi experimentar uma novidade, foi uma novidade, né? Porque eu já vivia, mas eu rememorei através da sua palavra, do que você escreveu. Então, você apresentar um brinquedo desse antigo para uma criança, sinceramente, ela vai olhar aquilo, você tem que estar muito encantada ali para poder fazer aquele brinquedo, aquela brincadeira ter ter uma delícia a mais, tem isso, um sabor a mais. Mas você sabe que eu faço exatamente, trago ele exatamente para dentro da história. Porque o que acontece? Esse livro, normalmente, a professora lê ele com a turma e eles fazem brinquedos. Então, é muito interessante ver. Eu sempre digo para eles que os brinquedos deles são melhores de qualquer brinquedo que eu possa imaginar, que é esses que eu levo. Porque é uma imaginação, eu já vi cada tipo de brinquedo que eles fazem com papel, papelão, com alguma coisa que tem em casa. Que realmente esse livro, ele não é bom para as crianças, eu acho que ele é bom para o adulto, para a gente adulto. Que vê como é Inês, possível. como professora, depois que eu me formei em pedagogia, eu fiz a neuropsicopedagogia, porque a neurociência, para mim, é tudo, explica tudo, muitas coisas, principalmente o aprender pelo prazer, pelo afeto. E
a criança, ela não precisa, uma criança de educação infantil de 3 anos, né, 4 anos, que está ali sendo pré-alfabetizada, mas ela não precisa, para coordenação motora fina, grossa, pegar no lápis e fazer traçado, pontilhado. Não precisa, ela precisa picotar, ela precisa montar brinquedos sustentáveis. Não sou contra os brinquedos famosos de plástico, não, de forma alguma. Tudo junto enriquece o aprendizado dessa criança. Mas a criança também precisa trabalhar com a sucata. É a partir da sucata que ela está ali experimentando se cabe, não cabe o tamanho, está comparando, né? Ela está investigando. Então, ela vai investigar aquilo, como funciona, como é que faz se eu montar assim, será que dá, se eu tirar, se eu pôr colagem, né? Vai fortalecendo as articulações das mãozinhas e assim vai trabalhando a coordenação, vai trabalhando as articulações para a sua futura escrita. Então, esse livro é super 10 e eu tenho a sorte de trabalhar numa escola que a sucata, o brinquedo de sucata é super valorizado, sabe? Eu tenho essa sorte, porque a gente sabe que também tem as escolas que não valorizam tanto. Enfim, cada uma tem a sua linha de raciocínio, mas eu fico muito feliz na minha escola incentivar os brinquedos de sucata, porque eu vejo como as crianças aprendem e desenvolvem com prazer. Olha só, estão dizendo aí que a imagem ficou ruim de novo, tá? Você tá vendo bem? Você tá ouvindo bem? Tá? Estou ouvindo bem. Estão dizendo, vamos então sortear o livro do brinquedo? Não, olha só, estou pedindo para a gente contar a novidade. A Fabiana, mãe da Marina, de 8 anos. Então a gente conta a novidade e depois sorteia o livro do brinquedo. Você quer falar? Eu prefiro que você fale. Vamos lá. Ah, Neide. Vou contar. Vamos contar juntas. Tá, vamos lá. A Neide teve uma ideia genial, incrível, pensando em nós, educadores e educadoras. Vocês estão prestando atenção? Educadoras, educadores, não professores. Não estou falando professores. Educadores somos todos nós. A gente fazer uma live com o tema do Menino Pirilampo. Olha, e nessa live do Menino Pirilampo, nós vamos falar só de educação, vamos falar sobre o tema do livro, que é esse menino que eu digo que assim que eu conheci, que a Neide é mãe do meu filho Pirilampo. E aí conta, Neide, o que vai acontecer nessa live? Agora é com você, vou passar a bola, segura. Tá. O que vai acontecer é o seguinte, vocês vão indicar, vocês vão participar lá nos comentários, vocês vão pensar quem é que vocês gostariam de dar esse livro. Porque vai ser um livro para quem for sorteado e um livro para quem você vai dar um exemplar para uma outra pessoa. Mas é importante que essa outra pessoa seja um amigo. Vamos pensar na amizade? O que o menino Pirilampo precisa? Ele precisa de amigos, né? Ele é tímido, ele fica ali sem poder fazer das coisas que ele gosta. Então, a ideia é essa. A ideia é que a gente vai fazer uma live só falando sobre ele, né? E aí falando sobre os meninos que são parecidos com ele. E aí nós vamos sortear. Quem ganhar vai ganhar um livro para si e vai poder dar um livro para um amigo. Então tem que pensar que é amigo que você vai querer dar esse livro. Então a ideia realmente é essa. Você vai ganhar 2 livros e um você vai presentear para o seu melhor amigo. Porque você imagina esse seu amigo que vai receber esse livro, como vai ficar feliz? Né? Porque você pensou nele. E como esse livro fala da falta que faz um amigo para esse menino, a gente resolveu fazer uma live valorizando isso.
valorizando a amizade. E aí é legal, porque quando vocês forem colocar lá no comentário, vocês vão parar para pensar qual é o amigo que vocês vão querer dar o livro. Vocês podem, claro, a gente tem muitos amigos, então vocês vão poder indicar em cada um vários, cada um amigo, naturalmente. Mas aí você vai ter a oportunidade de pensar que amigo que você vai dar de presente, e é uma maneira de ter a relação do texto, do conteúdo do livro. E também porque eu adoro conversar com professor. Então, professor, na verdade, não, educador, né? Não é nem professor, só professor. É que professor normalmente é educador. Então, a gente vai fazer isso, a gente vai marcar uma data, tem alguém perguntando ali qual é a data, a gente vai Nós vamos marcar. marcar ainda, a gente vai fazer a apresentação direitinho. Então, Mas assim, tudo ainda bem organizado. não, e nós queremos todos vocês aqui de volta, porque inclusive muitos de vocês que estão aí já conhecem o Menino Pirilampo, já conhecem o livro. Então, essas pessoas é fundamental que venham, né? Para a gente começar, porque aí a gente vai conversar sobre essas crianças, sobre esse tipo de situação que vivem essas crianças e principalmente um professor na vida dessa criança, o que pode fazer? Então, isso é que a gente resolveu, né? Ainda mais que a Aline, professora que é, né? Eu acho que achou legal e entendeu que é importante conversar sobre isso. Então, é essa a nossa ideia. E a gente espera que vocês todos estejam Demais. de volta Esse, porque esse... não, e todo mundo conhece um amigo que é quietinho, um professor tem um aluno, a mãe, né, tem um filho. Então, todos nós temos uma experiência. E engraçado que eu tenho recebido muita resposta desse livro para adulto. Adulto que leu e se coloca, olha, eu era assim. Né? Não é só criança que é assim. Você pode virar adulto, passou por isso, de repente até resolveu ou não. Então é legal, é interessante. Então a gente quer fazer essa proposta de realmente, vocês realmente pensarem nisso, pensar que amigo seu que vocês gostariam se for sorteado, dar esse presente. E para nós vai ser um presente poder fazer uma live conversando sobre isso. Então essa E que é a tem nossa. muito adulto que ainda passa, né, por essa questão, principalmente aqueles que não sabem dizer não, Exatamente. Então é a não hora da sabem gente. se colocar por medo do que o outro vai pensar, aquele adulto que também quer sempre agradar e sempre faz tudo que é pedido. Esse adulto está em sofrimento também, porque ele não sabe dizer não. É E verdade. isso já vem ó, lá da infância. Por E, isso que a e infância é o período mais importante na vida do ser humano, mais importante que a faculdade, inclusive. Eu sou a favor desse raciocínio. É verdade. E também eu fico assim tão feliz de ter essa possibilidade de você, como professora, querer fazer isso, porque eu lancei esse livro em janeiro, quer dizer, eu não tive condição de ir à escola, nem de fazer, porque eu sempre pensei em fazer com o educador. A conversa desse livro é com o educador mesmo. E com as crianças, vocês que são adolescentes, que são Sim. crianças que estão aí, a gente quer que vocês venham, né? Que é vocês que estão passando, de repente, por isso. Então, é importante, é realmente importante. Sim. Deixa eu falar assim o que eu penso. Quando a gente está em grupo, que a gente partilha, né, nossas experiências, que a gente encontra também palavras que potencializam aquilo ali que a gente está discutindo, todo mundo nesse grupo aprende, né? Com E o certeza. que se aprende em grupo, aquilo que é bom, a gente vai disseminando. E a gente também, nesse movimento, ajuda a tantas mil pessoas. Por quê? É o boca a boca. E a gente vai ajudando de alguma forma. É Né? A verdade, gente a gente nunca sabe tudo. Quem somos nós para é sabermos tudo? verdade. Mas o pouco que a gente vai aprendendo, a gente aprende nessas interações com o Com cer- outro, com certeza, com certeza. na E eu gostaria partilha. de falar com a Paula Belmino, né, que é essa professora, educadora, na verdade, que se a gente marcar ela puder vir, eu vou adorar, porque ela tem um trabalho fantástico. E isso é um tema que realmente vai ser muito bom se ela puder estar aí também. Todos vocês, na verdade, né?
Então, a gente tem essa ideia. A gente teve essa ideia e espero que vocês gostem. Vai ser E muito aí, bom. vamos sortear o tal do livro do brinquedo? Vamos ou não vamos? Você que Vamos, está controlando a aula vamos, aí, você que sabe. vamos, vamos. Ih, E mais? gente, Vocês não têm pergunta para Neide, não? Logo no início, fala, Neide fala tudo, mas cadê as perguntas? é Cadê as verdade. perguntas? Vamos lá. É porque ficou nesse entra e sai, no entra e sai, eu acho que realmente pode ter complicado. É assim, eu acho, inclusive tem gente aí que conhece os livros, podia falar alguma coisa aí, né? Podia dizer o que achou, né? As meninas que estão aí, que leram o livro, as do vídeo que eu botei hoje de manhã no ar, estão aí, cadê vocês? Vocês não estão falando aí. Porque esses livros da série, muitas pessoas que estão aí já leram. Então, é fazer pergunta. Ah, eu estou aqui para responder, vocês que sabem. A live vai ficar salva. Vai ficar salva, não vai? Vai sim, com certeza. Ah, olha só, deixa eu mostrar para vocês como é que é a viola da gamba. Ó, achei aqui agora. Aqui, ó. É que a imagem está tremendo um pouquinho. Continua tremendo? Continua. Ai, nós realmente, é porque nós somos pessoas insistentes, né? Se não fôssemos insistentes, a gente Mas tinha. é a conexão mesmo, porque tem momentos que fica limpinha a imagem. E É, agora tá tremendo. ai, que pena. Que pena. Aí a Nicole e a Lavínia tá dizendo que eu sou maravilhosa. Não sou, não. A Alice é que É fica aí, a sim, Alice que fica rondando aí e que me dá essa chance. Sou nada. A Alice é sim, que é. maravilhosa. Não, e é uma coisa que acontece muito em escola, quando eu volto, as crianças pequenas, elas me perguntam para Alice, sobre a Alice, como se a Alice morasse aqui em casa, uma pessoa. Eles ficam assim, Alice gosta disso? Alice tomou uma proporção que, sabe, que depende de mim, eu acho. As pessoas já acham, porque quando eu volto na escola tem essa, é, tem essa. Tem alguém perguntando aí se tem algum livro da série Alice é Caminho. Olha só, o livro da Alice nem ia ser série, eu falei para vocês, ia ser um livro só. Virou 4 livros e acabei com ela adolescente. A gambista, a que me deu assessoria para o instrumento, a Cristina Agostinho, ela tem uma teoria. Ela disse que eu vou acabar escrevendo a Alice adulta. Porque a Alice já me dominou de uma tal maneira, porque eu ia escrever um livro, escrevi 4, quer dizer. Então, eu não sei dizer se vai ter a Alice adulta, quem sabe? Pode ser. Aqui, Mercedes está perguntando se a Alice ficou com ciúme do menino Pirilampo. Ela não ficou com ciúme porque o menino chegou, ele chegou agora, e eu conversei com ela que ele veio para ser amigo. Então, não faz parte da família. Então, ele faz parte da família. Então, ela não tem ciúme dele por isso, porque eu achei um menino que não é o irmão dela, que fica ali de amigo. É um amigo. Então, eu acho que não, né? Eu acho que não tem ciúme. Eu acho que não. Conta para mim aqui, Neide. Tem livro aí? Já no forninho? Tem um texto que eu estou fazendo e um Hum. meio que fechado. Mas livro, eu só considero que ele está feito quando realmente não está mais comigo. Porque enquanto estiver comigo, eu estou acertando. É uma doença, né? Quem escreve sabe. Então, mas tem uma ideia, inclusive um livro que eu estou escrevendo há muito tempo, agora na pandemia, tirei ele da caixa Você e você quando está escrevendo, você é exigente do tipo assim, ai, será que vão gostar? Será que as pessoas vão gostar? Você fica assim meio com olha, essa olha só, no primeiro com esse livro, questionamento masculino? no primeiro livro é uma sensação meio estranha, porque você escreve aquele livro, depois você vê alguém lendo, ele não é mais seu, né? Ele não é mais seu, depois você escreve, realmente não é mais. Mas eu acho que por conta de eu fazer esse trabalho com as crianças,
eu não me incomodo muito com os adultos em relação a isso, não. Porque, para mim, realmente o que importa é o que as crianças acham. E como o que elas acham, elas falam, eu não tenho muito essa questão. Porque não tenho, porque o adulto tem esse problema, né? Às vezes não gosta muito, mas não diz que não gostou. Então, como eu já tenho esse controle de qualidade, que é a própria criança dizer para mim que não gostou daquilo que gostou, então eu não tenho muito essa questão, não. Porque eu já passei pelo filtro. Eu vou E lá você já teve alguma crítica negativa de alguma criança? no Vocês, começo. tirando aquela do nome, né? Do nome do pai e da É, mãe, que não não, foi uma crítica negativa. uma crítica no primeiro livro, mas isso, infelizmente, é uma coisa muito, muito da família, da educação. O garoto disse que não queria ler o livro da Alice porque era livro de menina. Uma besteira. Ah, Livros de menina, ainda tem em pleno século que estamos, ainda essa conversa de que tem o livro de menina e tem ali o livro da menina. Aí, o jeito é você dizer para a criança o quê? Não existe livro de menina e de menino, gente. Não existe. Não existe livro de menina e de menino. Inclusive, a Alice tem um irmão. No livro, na história, tem realmente irmão. Aqui, tem uma pergunta aqui. Eu adorei essa coisa da pergunta aparecer aqui. olha, com quanto, Neide, por suas palavras, você é apaixonada pela literatura. Com quantos anos você começou a escrever? A Sofia que perguntou. Gente, amei isso. Não é? Precisamos perguntar a Sofia como é que faz isso. Também adorei essa coisa de aparecer. Como a gente não respondeu, apareceu e agora a gente não tem como não responder. Olha só, é aquilo que eu falei antes. Eu fico sempre achando que todo mundo que a gente pensa e a gente escreve. Eu sempre escrevi, nunca tive. Agora, eu sempre escrevi, mas não com essa intenção de publicar. Porque eu acho que eu não sei se talvez eu não publicasse ou talvez eu não publicasse, não sei, mas nunca tive essa, essa, essa questão de escrever para publicar. Então, que eu aprendi a escrever, eu sempre escrevo, e eu escrevo muito. Eu escrevo um monte de coisa, eu tenho esse costume. Eu escrevo muito, é um monte de papelzinho, de caderninho, em tudo quanto é lugar, você vai, e depois você acha aquilo e fica pensando, meu Deus, isso aqui. Aí você vai olhando aquilo e vendo que aquilo pode virar um livro. Então, na verdade, eu acho que eu sempre escrevi, mas nunca com essa ideia de publicar. Eu escrevo desde sempre, porque quando eu não sabia escrever, eu me lembro que eu adorava ver revista em quadrinho, porque eu criava história na revista em quadrinho. Então eu acho que por isso é que eu acho que eu sempre escrevi, porque é isso aqui, alguém está dizendo aqui que tem uma caixa uma interrogação na caixinha de pergunta. Por isso que apareceu aqui em cima. Neide, vamos fazer o próximo sorteio? Vamos. Devido ao tempo, né? Fico com Uhum. medo de não dar tempo e a live Ó, é esse aqui, derrubar gente. a gente. Vamos lá? Vamos lá. Minha filha, quando estava no Infantil 2, com 2 anos, a professora ensinou para ela que havia brinquedo, cores, brincadeiras, livros de menino e menino. Foi muito Não difícil. é? Ai, meu Deus. Meu Deus. Tá vendo? E é mais comum, de repente é comum eu que fiquei tão espantada, né? Não sei. Ah, Pois é. realmente. Vamos lá, então, hein? Vamos fazer o Ó, é esse, gente. sorteio, Esse. cruzando os dedinhos. Vamos lá, hein? Ih, Quem quem será? Quem será? será? Mundo da Água. Mundo da Agatha Nicole! Cadê, cadê o Mundo da Água? Outra criança! Nicole. É criança também, que legal. Ai, que É outra bonitinha a foto criança! dela, que gracinha. Ai, Agatha! Parabéns, Agatha! Deve ser a Agatha Nicole o nome dela, né? Olha só, Agatha, você vai poder fazer um monte de brincadeira com esse livro, com a sua mãe, ó. Que legal. Cadê ela? Cadê a Agatha Nicole aqui, no comentário? Ela Vamos ver tá se ela... aí, não tá aí? Tá aí? Cadê? Não está aparecendo aqui, não. Será que ela que não está?
Será? Mundo da Agatha Nicole. Cadê você? Cadê você? Não apareceu. Será que ela saiu? Será? E agora? Faz o quê?